Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui na nossa quarta-feira de vídeos. Vamos fazer hoje uma matéria para vocês falando um pouco sobre o Gol GTI Azul Mônaco, o carro que foi o pai do Gol GTI, como eu costumo dizer. Por falar em pai, nós temos aqui que é um exemplar 1988, modelo 89, com o número de chassi número 457. Nós vamos mostrar um pouquinho desse carro para vocês. O Gol GTI, como exemplo esse modelo, ele surgiu em 1988. Ele foi apresentado no Salão do Automóvel de 1988. Depois nós tivemos o 89 e nós tivemos o 90, encerrando então a trajetória do GTI Azul Mônaco. E aí a Volkswagen colocou a frente já chinesinha, e onde passou para Azul Astral, 92 veio outras cores, 93 veio outras cores, enfim. Mas esse carro ele é um carro muito marcante. Eu recebo muitos telefonemas que as pessoas falam assim: poxa, Deni, aquele azulzinho, aquele clássico, né? Então, ele realmente teve uma marcação pela cor dele, que ficou muito bem definido e gravado na cabeça das pessoas. Como todo mundo sabe, uma novidade extrema, é um carro injeção eletrônica, lançado em 1988. Nessa era também teve o Monza 500 EF, começou aí aquela modificação na era do automóvel no Brasil com relação do carburador para a injeção eletrônica. E o GTI está nesse pacote, desses carros que surgiram com essa nova tecnologia que existia na época, que existiu, né, foi implementado na época para equipar esses carros. Quando o GTI foi lançado, nessa primeira fase, na minha opinião, os designers da Volkswagen foram muito felizes em escolher essa cor. Ela é uma cor muito bonita, ela é uma cor super diferente. Até hoje, né, existem carros que têm uma cor muito parecida com essa, então acho que ele deu, além do toque exclusivo, por só configurar nessa cor, ele deu uma cara jovem para o Gol quadrado, que tinha outras cores aí e nenhuma cor parecida com essa. Então isso aqui é uma exclusividade dessa primeira geração do GTI. O GTI 88 ele é marcado por um detalhe diferenciado, que até não é muito legal para o uso do carro, mas como um artigo de coleção, ele acho que é uma marcação muito importante. Ele não tem ar-condicionado. Os primeiros não tiveram ar-condicionado. Em 89 é que ele foi ganhar um ar-condicionado e 90 também. Então, o que tinha de opcional num carro desse? 88, trio elétrico, só. 89 já vinha com o trio elétrico, ar-condicionado. E o 90 também com trio elétrico e ar-condicionado. A direção hidráulica foi surgir só lá na frente, 93, 94. Então esse carro ainda tinha direção queixo duro, direção mecânica, que era montado nessa versão de carro. Esse carro, ele passou na mão de alguns amigos. O primeiro dono dele foi o Fernando Almeida, o FAC. Depois ele acabou passando para as mãos do Marco Rosa, que é um outro amigo de Blumenau. Por último agora, ele foi passado para outros amigos, que é o Hilton e o Tadeu, do Rio de Janeiro. Esse lance dos carros que a gente faz, eles acabam sendo comercializados muitas vezes atrás das cortinas. Não tem um comércio aí em rede social, web motors ou coisa do gênero. E, Deni, puxa, mas teve tanto dono, né? Isso é uma trajetória que eu estou dizendo para vocês de assim, uns 8 anos, mais ou menos. Então, muitas vezes, essas pessoas que eu te falei, todas se conhecem. Todas frequentam a Baidene. Todas frequentam algum tipo de encontro que nós estamos presentes. Então, às vezes, a negociação sai de um com o outro lá, poxa, eu vou vender lá, cara. Então, poxa, eu fico com ele. Então, acaba passando de mão em mão, porém de pessoas todas conhecidas. Muitas vezes até o comprador próximo acaba avisando o anterior quando resolve vender por algum motivo de investimento ou coisas do gênero. Então, ele é um carro que ele está aí na família Baidene já há algum tempo. E isso é muito legal, muito importante, né? Que o carro realmente seja cultivado por pessoas que gostam e que deixam a máquina sempre em ordem e que cultiva toda a história que o carro tem. Isso é uma coisa muito importante. Ele é um carro de placa preta, ele está sem placa para a gente apresentar para vocês. Fica parecendo mais um carro novo, né? Por isso que a gente tira as placas. E eu queria convidar vocês para mostrar um pouco dos detalhes dele. Ele é um carro que está totalmente original e puro, sem o ar. Até os pneus desse carro, ele tem um jogo de P600. Não está montado aqui, porque o dono atual tem uma opção de dar umas voltinhas com o carro. E o pneu P600 é muito ressecado, ele é uma coisa assim para deixar o carro mais parado, chega a ser até perigoso. Então os pneus estão guardados e hoje ele tem esse jogo de pneu Michelin
como eu disse, para poder passear um pouco o carro. Então, convido vocês para a gente conhecer um pouco desse carro. Falei da história do Mônaco, vamos conhecer esse propriamente dito, o GTI 1988. Esse carro, quando o Fernando Almeida me procurou lá atrás, que era dele, nós fizemos uma restauração nele. Essa restauração tinha um critério naquela época. Quando ele chegou na mão do próximo amigo que estava com ele resolveu fazer uma atualização geral nesse carro. Então tudo que não era feito naquela época e é feito hoje, nós atacamos e deixamos o carro com uma configuração 2024, vamos dizer assim. A pintura do carro não foi mexida, porque já era o que a gente sempre fez, taqueadinho, casquinha de laranja como sempre, fidelidade de cor. Então foi feita uma gama de serviços que, para atualizar ele, que acho que não vem ao caso falar, porque é muito detalhe, é muita coisa. Então esse GTI eu considero que ele é um 2024, então é um carro que está a toda a prova aí, mediante o nosso trabalho e as configurações dele. Faróis superiores de milha, faróis inferiores de neblina, os faróis principal, piscas, tudo logado, de época, né, da marca que montava-se na época, né, faróis CBE, os milhas Rossi, o de baixo Arteb, pisca CBE. Ele tinha esse friso pintado na cor da carroceria e a grade preta, o emblema cromado, que é outro detalhe do 88, os frisos de alumínio que demarcam muita geração desse carro na cor azul, a cor do para-choque prata. Passando pela lateral, temos aí as emblemáticas e muito, assim, bem queridas rodas gota. As rodas passaram por aquele processo de reusinagem que a gente faz, onde foi reusinada as gotinhas, que geralmente fica muito fina quando o pessoal faz o trabalho por aí. As calotas, diamantação, o grafitinho, pronto. Rodas, gotas, todas em ordem. Os retrovisores dele que contempla, né, aquele frisinho, a parte de trás azul Mônaco e essa parte aqui no preto brilhante, as faixas, que também é uma característica do Gol GTI, o apliquezinho de coluna, né? Então, passando pela lateral do carro, nenhum tipo de modificação tem, pessoal. Nada foi customizado, modificado, nada. Ele tá conforme ele nasceu mesmo. O emblema GTI, né, com izinho vermelho, o aerofólio, que foi o que o Gol ganhou quando ele se tornou GTI. Ele ganhou esse aerofólio arredondado, GTS, e até esse ano tem um aerofólio mais quadrado. O apliquezinho de placa, as lanternas fumê, a ponteira de escapamento dupla. Então tenta imaginar isso daqui no Salão do Automóvel de 88, né, o impacto que foi. Você tinha até um GTS você já tinha, aí vieram o GTI e deram essa mexida, repaginada, o emblema dele da tampa traseira que tem a cor do carro e o meio é um prata opaco, assim, sabe, algo que, detalhes, né, que enriquece os carros daquela época. Os vidros verde, a antena de teto, que foi outra coisa muito marcante, né, no Gol GTI. Essa anteninha no teto saiu do paralama, que era do GTS, para o teto. Então, um carro configurado, restaurado nos padrões originais, com esses detalhes aí que vocês viram e a gente está apresentando para vocês. Vamos dar uma olhadinha lá dentro do carro, como ele é lá dentro, as configurações dele. Também tem um manual dele ali que tem dá para apresentar algumas coisas que foram preenchidas na época. Vamos dar uma espiada lá dentro do carro? Convido vocês então para vir aqui dar uma olhada na interna do Gol GTI. O nosso azul Mônaco 88, o primeiro que surgiu nas ruas aí do Brasil. Bom, pessoal, vamos começar pelo manual, vai? Nós temos aqui o manual dele, né? O manual onde uma das páginas a gente tem algumas coisas descritas aqui. Então, notem, né? Aqui tem o número do chassi e tal, e aqui no final 000457. Esse GTI é o GTI de número de chassi mais baixo que já pisou nesse chão aqui. Então ele é um carro muito especial devido a essa amostragem baixa que ele tem, que inclusive está comprovado aqui no número do chassi do carro, ou seja, é o carro número 457. Aqui nós temos alguns preenchimentos, que aqui embaixo tem uma legenda, né? O número 1 é o
o número do chassi, o número 2 aqui é o tipo dele, né, um Gol, 3 aqui é um código de motor, olha lá, número do motor e coisas do gênero, né? Aí temos o número 4 aqui, que é um código de cor do veículo, né? Cor do veículo e acabamentos internos, que no caso do GTI só tinha uma única situação. Aqui tem um preenchimento aqui sobre o proprietário do carro, a rua e tal. Desse outro lado, nós temos aqui, ó, 4 de janeiro de 89. Ô Deni, mas ele não é um 88? Os GTIs 88, eles são 88, modelo 89. No cinto de segurança desse carro, nós temos aqui uma etiqueta que está nos dizendo aqui, ó, 21 de dezembro de 88. Provavelmente, o que aconteceu? Um carro fabricado ali meados do dia 20 de dezembro, logo depois vem o Natal, e a pessoa acabou colocando a mão na máquina no dia 4 de janeiro, onde foi preenchido o manual. Aqui temos o documento. Ano de fabricação 88, modelo 89. Que também é legal depois aí dar uma filmadinha e mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Painel de controle somente com ar quente e ventilação, sem ar-condicionado. O famoso Rio de Janeiro PLL, um rádio que era o rádio dos anos 90, 80, né? Então, muita gente às vezes que tinha um outro carro, que naquela época os carros, era raro um carro vir com som, só os mais top de linha, que é o caso desse daqui. Então a pessoa ia lá e colocava um PLL Rio de Janeiro, colocava um Tojo, né? Então esse rádio foi muito cobiçado e ele era um dos acessórios, né, que acompanhava o Gol GTI. O volante já vinha em couro na época, com as 4 costuras, a manopla já era em couro. O carpete dos primeiros Gol GTI é um carpete um pouco diferente da geração do 91, 92. Ele tem uns frisos ali, ó, que desenha ele, é algo da produção, não imagino que seja proposital não. Ele tem um pelo de uma cor não tão prata, igual os mais 91, 92 para frente, os mais modernos. Então o carpete é um pouco diferente. Temos aí os vidros elétricos, travas elétricas, os tecidos de banco na cor, né, aí no arpoador, com o centro, com o desenho aí azul vivo na borda do banco e a parte lateral lisa. O escrito Recaro Sport emborrachado, não bordado, é outra coisa que demarca a geração desse carro, a era desse carro. Esse carro ainda tem bancos com tecidos originais, pessoal. Não, esse banco não é revestido com o tecido alternativo que a Baidene tem. Então, tudo para tentar reunir um carro mais bacana, mais representativo, até mesmo pelo ano dele. Então fizemos um esforço, conseguimos tecidos de banco originais, juntamos com o que ele tinha e foi possível compor os tecidos, forro de porta, tudo no padrão original para que ele fique mais rico, até mesmo para somar na situação dele ser um carro 88. Na parte traseira dele, sem muita novidade, né? Os bancos que acompanham a parte dianteira do carro, o forro de teto sempre foi um só picado preto. Ainda mostrando um detalhe curioso da parte interna desse carro, no porta-malas dele a gente tem um tecido do tampão que a gente chama de canelado. O GT, o GTS tinha um tecido nesse formato, ele é todo frisadinho também. No GT preto, no GTS preto e no GTI fizeram um cinzinha clarinho. Esse tecido aqui, pessoal, é um tecido que foi aplicado nesse tampão, é o mais próximo que a gente consegue. O do GTI talvez era um pouquinho mais prata, mas para representar o canelado, esse aqui foi a opção que nós tivemos na restauração. O que ficou muito legal, ficou muito bacana por sinal. O porta-malas dele tem um carpetão preto, bem bonito, bem legal. Esse carro ainda tem um pneu aqui usado, mas ainda tem um P600 que equipava o carro na época. Então é isso. Passando ali pela parte interna, mostrando até mesmo o tampão e algum detalhezinho ou outro que caracteriza o Gol GTI 1988. Alguns detalhes que nós buscamos para
para somar mais esse carro? A cordinha do tampão, que é uma original, ele tem aqui uma espécie de uma algema de metal mesmo, para poder segurar o peso do tampão. Aí vem a cordinha e aqui embaixo tem uma arruela grande de plástico que faz a sustentação do tampão. Esse carro tem o vidro traseiro ainda original, onde o emblema é no centro e o desembaçador traseiro tem o conector na parte de baixo do vidro. Os mais modernos contemplam o conector do desembaçador no meio mais ou menos do vidro aqui. Então a gente conseguiu preservar essa característica para manter ele bem legal e bem original. Chave com luz, ele ainda tem a chavinha, né, original lá, que também era uma coisa muito legal, muito marcante da época. Então, alguns detalhes aí que a gente se esforçou para manter o nosso Mônaco aqui um padrão bem top. Essa tampinha, esse acabamento que vai sobre a lanterna da placa. Os mais modernos só contempla a lanterna toda transparente. Essa versão já tem aqui essa capinha que vai por cima, deixando um acabamento um pouco melhor, pretinha, e só aparece mesmo a lanterninha aí no caso. Vamos dar uma olhadinha no cofre do motor do nosso Azul Mônaco. Bom, vamos lá. Temos aqui, não diferente de alguns que a gente já viu, o AP 2.0 a gasolina. Esse carro, por não ter o ar-condicionado e não ter uma correia ali, que mesmo quando o ar está desligado, que não tem o magneto do compressor acoplado, um pouquinho de alívio de carga existe. E esse carro anda pra caramba, é bem agradável de pisar de primeira e segunda, levanta a frente e vem mesmo. Então você percebe que tem carro que tem diferença de um para o outro. Então esse aqui acho que já nasceu um pouquinho mais apimentado, né, digamos assim. E ainda tem esse lance de não existir o compressor, o qual você tem um 2.0 injetadão aqui, livre. É bem livrão para andar. Ele tem o sistema de injeção eletrônica, o G-Tronic Bosch, óbvio, né? Foi toda a diferença esse carro que marcou, tá aí. Temos o regulador de massa, o filtro de ar, que é diferente, né? O jogo de bicos. Existe uma válvula do lado do bloco que faz uma equalização da fase fria e quente do motor. Mais à frente essa válvula foi parar aqui embaixo do coletor. O distribuidor, módulo lá dentro debaixo do porta-luva. Essa que era a injeção eletrônica G-Tronic que surgiu na época. Esse carro é marcado por esse coletor escrito Germany. Os mais modernos já não tem essa escrita aqui. É um detalhe legal também. Tá ali o número do chassi do danado, mostrando a situação do RG dele, vamos dizer assim. Aquela bolinha de vácuo simples, que no caso quando tem ar-condicionado vai aqui dentro do paralama. A calha pequenininha, igual do Gol CL, demonstrando quando abre o capô do carro que ele não tem um ar-condicionado. O radiador também, que é diferente, o radiador é mais simples, ele é um radiador de tubinhos, né, vamos dizer assim, quando o carro não tem ar. Então tá aí a nossa mecânica do nosso GTI de hoje, do vídeo de hoje, para que vocês possam, talvez o carro em si, fora o ar-condicionado, ele é um GTI Azul Mônaco, né, como aos 3 anos fabricado. Mas de repente, no vídeo de hoje, alguém pode entender um pouquinho mais, né, desses 3 anos. Já recebi muitas perguntas. Dani, tem 88? Não tem ar-condicionado mesmo? Então, acho que o objetivo maior desse vídeo de hoje era mostrar isso. Tem sim o 88, é o carro, é o primeiro de todos e realmente não tem o ar-condicionado. No mais, ele é um GTI com todas as identidades e todas as particularidades que a Volkswagen lançou pra gente aí, ou para aqueles na época, né, que puderam ter o prazer aí de ter um carro desse novo e coisas do tipo. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês esse Gol GT 88 Azul Mônaco. Valeu! Pessoal, um comentário, uma apresentação um pouquinho mais detalhada sobre a injeção eletrônica, a G-Tronic, que contemplou os nossos Kadett GSI, Gol GTI, toda essa geração aí de carros que
iniciou-se no Brasil no final dos anos 80. Essa injeção, na verdade, ela já é uma injeção Bosch e ela vem de outros carros de início dos anos 80, lá na Alemanha e alguns outros lugares. Ela é uma injeção que tem um ciclo aberto, né, não tem um ciclo fechado. Né, a gente fala assim, o open loop ou closed loop. O que é isso daí? A injeção de ciclo fechado, ela tem uma sonda lambda no escapamento, o qual o motor vai admitir, vai explodir e vai liberar. A sonda vai estar fazendo uma medição e uma adequação do funcionamento da injeção. Ela acaba que se autorregulando, digamos assim. E isso aí faz com que você tenha um recurso de injeção eletrônica mais moderno, mais perfeito, que seja. No caso do GTI, o pessoal até apelidou de injeção burra. Você não tem essa sonda lambda que veio, no caso da linha Volkswagen, ela surgiu com a geração 1997. Tem Saveiro Summer injetada, né, que já é das moderninhas, MI que fala, tem aí a linha Bola, enfim. Então o GTI teve esse apelido de injeção burra. Por quê? Porque ela é essa injeção de ciclo aberto, ela não tem a sonda, você tem aqui um regulador de massa e aqui dentro funciona com potenciômetro, como se fosse um autorama. Lembra do autorama, pessoal? Você apertava lá o controle remoto, ali tinha uma resistência que acelerava o carrinho lá na pista. Aqui é muito parecido, você tem uma portinhola dentro do regulador de massa, tenta imaginar a seguinte situação. E aí você tem também uma pistinha onde o potenciômetro movimenta, de acordo com a abertura da portinhola, já movimenta também esse mecanismo dele que manda algum sinal para o módulo, esse módulo faz um processamento que solta um pulso de bico e também faz um avanço de distribuidor. Então, e aí é feita uma equalização do jeito que foi, que entrou, queimou, explodiu, foi embora, não tem essa autorregulagem, aliás não tem regulagem nenhuma o sistema de injeção desse carro, a não ser quando abre o regulador de massa para alguma manutenção e assim a pessoa consegue recalibrar, mas isso é uma manutenção, não é algo que pode se calibrar igual as injeções modernas hoje em dia e assim vai. É uma injeção que tem um sistema tão assim mecanizado, se é que posso dizer, que o corpo de acelerador do carro tem duas borboletas, uma borboleta que é um pouco menor e uma um pouco maior. Então, notem no mecanismo que você, até aqui, eu estou mexendo uma única borboleta que está aqui dentro. Daqui para frente, ele abre a outra borboleta, como se fosse um segundo estágio de carburador, vai. E aí aqui você tem o acionamento desse interruptorzinho aqui, ó, que é um acionamento de plena carga, que ele acaba liberando ali um pulso de bico extra, para que você tenha lá em alta, que você vai acionar esse interruptor aqui, você é bem baixo, dando uma acelerada, curtindo o carro, né? E você vai liberar um pulso de bico ali que vai fazer com que o carro tenha uma performance garantida lá no alto da rotação. Não é nenhum tipo de booster não, pessoal. Ele vai garantir ali um funcionamento lá em pé embaixo para que o carro esteja legal e ande tudo certinho. O distribuidor, ele tem lá um funcionamento RAW comum, normal. Então, essa é a injeção eletrônica desse carro, né? Uma flauta de combustível, onde vem por uma bomba elétrica. Aliás, o GTI originalmente ele tem duas bombas, uma dentro do tanque, que tira o combustível e coloca na bomba de baixo, no suporte que foi criado por GTI, que pressuriza ela e manda para frente. E aí você tem na flauta aqui o quanto de entrada consumiu do combustível, que é regulado por um regulador de pressão e que devolve o que não foi utilizado como retorno lá para trás no tanque. Então é um sistema bem simples. O que tem mais complexo nesse carro é o regulador de massa e o módulo, que para mim é 80% da injeção nesse carro. Então, para apresentar para vocês um pouquinho mais, para entender um pouco mais de como funciona a injeção eletrônica, a injeção burra, que a galera sempre chamou por aí. Valeu! Love Miami.